Boa noite a todos. Com muita alegria vamos dar início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, da nossa querida Casa de Emmanuel. Sempre muito grato pela oportunidade que a casa nos dá de estudar. E como de costume, quem faz o estudo também faz a prece de abertura. Então, convido a nossa irmã Selma para fazer a prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecer a eles por mais essa oportunidade dessa noite de estarmos aqui conhecendo um pouco mais do seu Evangelho, da doutrina, né? Desse caminho, verdade e vida que é escrito por Emmanuel, né? Que também é o nosso mentor espiritual da nossa casa. Que possamos aqui fazer um estudo esclarecedor para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, compartilhar a tela. Então, nós estamos no item 59, que fala os amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Quem disse foi Paulo, escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Eu vou deixar para comentar esse textinho aí no final, que lá no último parágrafo vai ser repetido e vai ser mais bem esclarecido quanto a isso, tá? Então, comenta-se com a amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? Né? Esses três itens aí que fala assim, quando se comenta, né, quer dizer o quê? Embora assim, os ímpios são aqueles que não creem em nada, né? Eles não creem em religião, não creem em Deus, não têm fé, né? Então ele faz esse questionamento, né? Porque eles, que eu falo assim, no caso aqui estão se referindo aos crentes, não é crentes dos religiosos, são crentes daqueles que creem em Deus. Então, todos nós somos crentes porque cremos em Deus. Então, os crentes fazem se admiram, né, com uma certa amargura do progresso desses ímpios, porque eles veem que eles obtêm sucesso financeiro, profissional, né, goza de muitas vantagens materiais, né, e faz com que eles se questionem por isso, né? Eles acham assim, porque eles são tão assim, eles não são inescrupulosos, né? Eles sonegam, eles roubam, né? Agem de formas escusas, como eles falam, e questionam a Deus assim: onde está o Senhor que não viu os processos escusos? Como se assim, Deus, você não está vendo que eles estão fazendo tanta coisa errada, enquanto eu aqui, tão crente, né? Tão bom, procurando seguir o seu evangelho, eu não tenho todas essas vantagens, né? Isso é um questionamento, assim, vamos dizer, até por ignorância, né? Que está até dizendo aqui que mais abaixo, é porque o crente sabe que Deus é justo. Deus é soberanamente justo e bom, não é? Então, quer dizer, porque se ele acredita, se ele permite que esses ímpios façam o que eles estão fazendo, ajam como eles estão agindo, é claro que Deus sabe, né, que existe a lei do retorno e tudo mais, né? Então, essa pergunta assim, que eles caem, porque eles estão também com um olhar muito só assim, Paralisou para vocês também a Selma?
Será que ela caiu? Parou. Não, voltou. Voltou. Agora eu estava aqui tão empolgada falando e eu não sei se registrou. Não, só os últimos 20 segundos, 10 segundos, né? 15 segundos. Então, assim, porque eles, assim, a questão assim, dos crentes, desses tão crentes em Deus, de pensarem, ter essa visão também materialista, uma visão muito estreita deles, né? E até em questionar Deus com relação a isso, porque eles estão vendo só a questão material, né? Eles não estão, eles sabem que é Deus, né? Que existe a reencarnação, que nada do que você faz fica sem resposta, né? Não era nem para se fazer esse tipo de pergunta, né? Digamos assim, não é? Então, é essa questão desses 3 itens. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, continua. Abre aí. Realmente, né? Nesse estudo a gente vai perceber que quem mais Deus espera mais, que a gente aprende isso, né? Maior é a responsabilidade daquele que mais tem conhecimento, né? Então, a gente vai entender hoje que Deus espera mais de nós, né? Nós podemos nos colocar nessa posição, porque já que estamos dentro da doutrina espírita, nossa responsabilidade automaticamente é maior. E Deus vai esperar que a gente realmente faça o bom uso desse conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente, como ele coloca aí nessa frase, a gente interpreta que essas pessoas que enriquecem através das ilicitudes, de forma não muito correta, estão sendo beneficiadas por Deus, né? E não. Na verdade, elas são dignas de pena, porque elas estão ali amealhando dívidas terríveis para as próximas encarnações e, na verdade, não estão sendo beneficiadas de forma alguma. Pelo contrário, elas são dignas de pena, de compaixão, de compreensão. Só que nós, muitas vezes ainda apegados à matéria, enxergamos nas glórias materiais uma virtude, né? Como se fosse Deus beneficiando o criminoso. E não, é simplesmente esse pensamento parte de uma ignorância, de um pensamento materialista que nós, espíritas, devemos exercitar o contrário, né? Porque já temos o conhecimento, então não podemos dar essa desculpa, não podemos pensar dessa maneira quando vemos pessoas que são muitas vezes boas, que a gente sabe que tem uma conduta moral reta, muitas vezes sendo prejudicadas materialmente, a gente não pode colocar aquilo como uma punição, como sendo também Deus não amparando aquela pessoa, né? Pelo contrário, ela simplesmente ela está sofrendo as consequências exatamente de um mundo materialista, de um mundo que ainda dá valor a quem só quer saber da matéria. Então, se a gente segue Jesus, que é o maior exemplo e passou exatamente por isso, que exatamente por não ser materialista, por não dar valor à matéria, foi crucificado, foi injustiçado, como é que nós, que temos Jesus como modelo e guia, podemos pensar assim, né? Ao ver um justo injustiçado, achar que isso é culpa de Deus, se a gente segue a Jesus, que foi certamente o maior dos justos e sofreu a maior das injustiças, né? É totalmente incoerente de nossa parte pensarmos assim. Mais alguém quer comentar? Então vamos em frente. Cadê a telinha para compartilhar? Já está vendo? Sim. Então, a interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez, onde a finalidade do tesouro amoedado do perverso, do homem perverso, onde há a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso.
ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. Quer dizer, essa daí está dizendo aqui que a interrogação é mais ignorância do que sensatez, realmente. É aquele crente, né, em Deus, mas que ainda desconhece, vamos dizer, toda a terceira revelação, né, vamos dizer, porque assim, isso não caberia para quem é espírita, no caso. Como nós espíritas, não caberia a nós, questionarmos Deus sobre esse tipo de pergunta. Né? Aliás, não deveríamos questionar a Deus em nada, né? Porque, como já diz, Deus é justo, é soberanamente bom, né? Soberanamente bom e justo. Ele jamais erra. Então, não há erros. O que nós temos que entender aqui, a questão, assim, ele fala mais ignorância que sensatez, porque ignora realmente as leis divinas. As leis de causa e efeito, da reencarnação, né? Então, quer dizer, aí fica com esse pensamento ainda muito estreito, né, com relação à questão do ímpio, né? E aqui, ele fala assim, e onde é a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Porque ele pode viver 100 anos, ou até mais. Uma hora ele vai deixar o corpo físico. Então, o que adianta juntar tantos tesouros na Terra? Né? E aqueles tesouros espirituais? Né, que aí são os verdadeiros tesouros, aqueles que não se mexem, né? Esses ele não vai adquirir, ele não terá nada. Aí ele terá que fazer pela reencarnação, terá que passar por grandes dificuldades para que possa aprender o valor, né, realmente do dinheiro, até da falta dele, possivelmente. Então, quer dizer, não adianta a pessoa querer juntar tesouros aqui e esquecer dos seus valores morais e espirituais, né? Porque os tesouros da terra ficam aqui. Né? Nada disso a gente leva, não é? Alguém quer falar alguma coisa mais? Eu até acabei antecipando um pouco isso no comentário, né? Que realmente é a ignorância que faz a gente julgar que o rico, o famoso, o bem-sucedido materialmente está sendo beneficiado por Deus e alguém que esteja passando necessidade, sofrendo injustiças, estaria sendo prejudicado por Deus, né? Muitas religiões pregam a prosperidade exatamente como sendo um benefício de Deus, né? O que, mais uma vez, ajuda a tornar os ignorantes ainda mais ignorantes. Só que Jesus deu o exemplo vivo, né? Ele deu o exemplo ali na prática, que foi justo para que ninguém pudesse ser enganado. Então, eu acho que muita gente se deixa enganar, na verdade, porque mesmo quem frequenta esse tipo de religião, se ele pegasse para ler a Bíblia e visse o exemplo de Jesus, ele ia questionar aquele ensinamento. Ele ia dizer, não, você não está ensinando certo. Como é que Deus beneficia financeiramente os fiéis e Jesus, que era o Filho de Deus, o mais importante ali perante a humanidade, foi o que mais sofreu? Não tá, você está me ensinando algo que não faz sentido nenhum, né? Que não tem, está totalmente contra o exemplo dado na prática por Jesus a nós, né? Então, muitas vezes as pessoas talvez vão dar essa desculpa quando chegar lá em cima, mas aí vão falar, mas você seguia, então você não seguia Jesus, você seguia fulano de tal que ensinava, que dizia que era assim, né? Então, você estava seguindo o exemplo errado, né? É porque a reencarnação, ela nos dá é uma concessão que Deus nos dá para aprendermos. Então, ele tanto nos dá riqueza como nos dá pobreza, para podermos aprender com isso. Tanto a prova da riqueza quanto a prova da pobreza. Que são etapas que nós temos que vivenciar, né? Nascemos em corpos masculinos, depois nascemos em corpos femininos. Tudo é experiência que o próprio espírito vai se enriquecendo com isso. Né? Não ficar só pensando nas coisas da terra. Né? Como a Janete fala sempre, nós precisamos das coisas da terra.
Nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de dinheiro para nos alimentar, para nos vestir, né? Mas quanto mais de dinheiro é preciso para isso? Porque tem pessoas que querem juntar indefinidamente, né? Compulsivamente, né? E não tem nem condições de gastar tudo que está juntando. Né? Esse aí é um mal, né? E não faz nada de útil com aquele dinheiro, né? Não utiliza para um bem maior, não é? Com tudo aquilo que ele pode dar. Essa é uma prova que é muito difícil, e a reencarnação está aí para colocar as pessoas, cada um nos seus devidos lugares, para o aprendizado, né? É isso. Mais alguém quer comentar? Então, vamos adiante. Então, a eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera inferior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Então, aqui ele fala que realmente a eternidade, em comparação à eternidade, né, nós temos assim, os bens materiais são muito menores, porque o que nós temos que entender na questão da eternidade são aqueles bens da alma, não é? Aqueles que enriquecem a nossa alma, né? Então, quando a pessoa está ali, só se preocupa em acumular vantagens, como eu falo, vantagens transitórias, né? Se preocupa com coisas materiais, com ganhos, enriquecer cada vez mais, não se ocupa em dar uma educação aos seus filhos, né? Trabalhos, né? Conquistas por eles, pelos próprios esforços deles, né? Essa é a questão da deixar quase sempre o sabor da irresponsabilidade. Por quê? Porque quando ele deixa a terra, todos aqueles bens, toda aquela riqueza que ele deixou para seus filhos, eles nem sabem como lidar com aquilo, porque não os preparou para isso. Ele só se preocupou em juntar riquezas e não cuidou da questão da moral, né? Na questão da sua espiritualidade e dos seus familiares, claro, né? De todos os que estão à sua volta. Então, você deixa os bens aí, fica os bens na terra, e aqueles que estão ali vão ficar como, né? Eles vão querer aquelas coisas, nem sabem o que fazer com tanto dinheiro, vamos dizer assim, com tanta coisa, porque também não foram preparados. Aí agem também de forma irresponsáveis, equivocadas, porque não soube utilizar de forma responsável, né? Positiva. É isso. Até se comenta, né, que eles chegam de mãos vazias, né? Na terra estavam cheias as mãos de dinheiro, de riqueza, mas chega lá estão vazias, né? Pois é, né? Exatamente. Eu acho que assim, o homem que está acumulando riqueza, que pensa assim, eu quero dar o melhor para os meus filhos, mas é importante que eles também preparem os filhos na conquista dos seus próprios, claro. Seus próprios valores. Isso é importante para que ele não caia também no erro, porque isso acontece muito com empresas, pequenas empresas, que elas vão crescendo, né? E os filhos já nascem com aquela facilidade. Quando o pai deixa de ser o dono da empresa e passa para os filhos, geralmente, não é regra, os filhos falem com a empresa. Porque eles não sabem, eles não tiveram a mesma dificuldade, eles não batalharam com os seus pais para conquistar aquilo. Aí a empresa quebra, porque eles estão acostumados com bem bom. O pai deu tudo para eles, tudo que o dinheiro podia dar, mas não deu os valores.
os verdadeiros valores daqueles, né, que eles deveriam aprender para poder lidar com tudo aquilo. Não, eles só querem depois gastar, vivendo bem bom, as coisas materiais, aquelas produtórias, os frívolas, né? Então, acaba que eles se perdem. E isso é uma irresponsabilidade também daquele que conquista, né? Para quem vai deixar aquilo também. Ele tem que preparar para também isso. Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Perfeito. As conquistas têm que ser as espirituais, as eternas, né? O conhecimento também, né? Muitas vezes a gente tem... O conhecimento é eterno. O que você adquire de conhecimento, em qualquer área que seja, né? De profissões, etc. Isso sim é uma herança que a gente leva, né? Para as outras vidas. Certamente, as habilidades em geral, né? Habilidades das artes, os dons da música, do esporte, todos esses dons que a gente conquista, esses sim, esses você leva para o mundo espiritual e provavelmente em novas encarnações, se for, né, do desejo de Deus e para a nossa evolução, podem ser acessados esses conhecimentos e aí você vai ter facilidades, né? Você vai ter aptidões e facilidades para serem desenvolvidas de forma mais fácil para que você acelere muitas vezes um processo de aprendizado, porque você já alcançou, você já conquistou, então você na verdade só precisa relembrar, então a coisa é muito mais rápida do que quem nem aprendeu. Então, realmente, o nosso foco tem que ser mais no conhecimento, no intelecto, na moral, do que, propriamente dito, nos bens materiais. E, realmente, é uma dificuldade enorme você... Porque se já é difícil para nós nos autoconvencermos, né? Nos auto-mudarmos, nos auto-evoluirmos, imagina passarmos isso para os nossos filhos, né? Porque se é difícil a gente passar para nós mesmos, então, com certeza, a gente também tem extrema dificuldade de conseguir passar para os nossos filhos, talvez da melhor maneira que seria essa moral, esses verdadeiros valores que eles devem priorizar, porque, como a Selma falou, ainda mais se você tem uma condição financeira boa, a tendência a você delegar as responsabilidades para que você tenha menos trabalho aumenta, né? Então aí você contrata uma babá, você não sei o quê, você vai delegando e vai deixando de lado porque você quer ter tempo para ganhar dinheiro, para trabalhar, etc. E muitos dão essa desculpa, como a Selma falou, mas eu tenho que fazer isso para deixar os meus filhos tranquilos. Só que o que a gente vê na prática é isso, não acontece isso. Você, na verdade, não deixa os seus filhos tranquilos. Por mais dinheiro e herança que você deixe, na verdade, o que fica depois é briga, confusão. As pessoas acabam, na verdade, se dispersando ainda mais por causa desse dinheiro, né? O que era para ser um facilitador, que era a desculpa, né? O objetivo daquele pai, daquela mãe, vira, na verdade, a ferramenta de desgraça da família, a ferramenta que empurra todo mundo para o precipício. Verdade. Mais alguém quer comentar? Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus. Sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Quer dizer, os nossos tesouros verdadeiros estão na vida espiritual, né? E aí, aqueles que estão cientes disso, né, eles têm que toda aquisição material é temporária, eles
se alegram em qualquer situação que eles estejam. Por quê? Pela fé, pela confiança em Deus que eles têm, né? Eles confiam na vida eterna, nas reparações. Então, tudo que eles recebem, que vem de Deus, o que vier, mesmo que venha situações difíceis, eles aceitam com alegria, porque eles têm a confiança na eternidade. Eles têm confiança em Deus. Então, nada disso para eles abala, vamos dizer, abalaria de estruturas. Então, esses aí que têm essa ciência, estão, né, conscientes da sua verdadeira riqueza, que é a que está no mundo espiritual, eles não têm com o que se preocupar nem se desesperar em nada. Eles estão seguros com relação ao Pai. Eles sabem que o Pai os ama, que não os abandona, que nunca os deixarão em dificuldades maiores, que eles possam suportar. E o que vier de dificuldades, eles aceitam como um aprendizado para eles. É assim que esse tipo de pessoa viveria. Na verdade, os mais esclarecidos espiritualmente, né? Alguém quer comentar alguma coisa? É a famosa resignação, né? Quando a gente aprende sobre resignação, é isso. Resignação não é você ser passivo, não é você aceitar as coisas de boa de forma inconsciente, né? A resignação, na verdade, ela brota da consciência. Quando o espírito ele é consciente dos verdadeiros bens, quando ele tem consciência de que, por exemplo, consciência tranquila que a gente fala, né, que deita no travesseiro e dorme, exatamente por quê? Porque ele sabe que passou para os filhos o verdadeiro valor, que é os valores morais, que no trabalho cumpriu suas tarefas da melhor maneira possível, que com os amigos foi leal da melhor maneira possível. Então, ele se torna um resignado, mas não porque ele é passivo, não porque ele aceita as coisas de forma inconsciente. Não, ele é resignado porque ele é consciente de que nenhum mal, que nada material, que nenhum tipo de injustiça material dos homens, do mundo, pode tirar dele o que ele conquistou. Né? A morte não vai tirar nada dele. Mesmo que o matem, como fizeram com Jesus, ele não vai perder nada. Ele vai chegar lá no mundo espiritual de bolso cheio, né? De mão cheia de tudo que ele conquistou. Nada vai ser tirado. Já o rico imprevidente, né, que acha que a segurança está nos bens materiais, esse se desespera, né? Ao pequeno problema, a qualquer tipo de intempérie que ele perceba que pode ali, de alguma forma, perder tudo, ele se desespera porque ele acredita que a segurança está nos bens materiais, que a vitória está nos bens materiais, né? Então, é isso, o consciente, ele automaticamente ele é resignado. Exatamente. Então. Mas alguém quer comentar? Então vamos. Então, do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, aqui, do ímpio é aquele que a gente sabemos que não tem fé na vida, não tem fé em Deus, não crê em nada. Então, é algo que assim, já é razoável esperarmos essa indiferença deles, porque já é de se esperar esse tipo de atitude, porque eles não vivem para nada além daquilo que eles estão ali da matéria, né? O ignorante já é compreensível também, vamos dizer assim, porque ele ainda também está no caminhar ainda. Ele tem a noção de Deus, ele tem conhecimento que existe uma força maior, mas ainda não compreende na sua essência, né, o Deus de amor, né, e de justiça.
Então, ele fica também meio que cobrando de Deus coisas que não seria o caso. Mas aí, o nosso Paulo, que faz essa pergunta, né? Entretanto, o apóstolo da gentileza exclama, né? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Aí eu vou na questão. E esses amados? Quem são esses amados que Paulo se refere? Não é que Deus tenha amado, Deus ama mais um ou outro, né? Deus ama a todos iguais, desde o do espírita, o crente, o criminoso, que seja, Deus ama a todos igual. Ele dá oportunidades iguais a todos. Nós cada um que pega as nossas oportunidades e usa de forma equivocada, pelo seu livre-arbítrio, pelo mau entendimento, interpretação. Então, quando Paulo faz essa pergunta aqui, mas de vós, ó amados, ele se refere aos amados de Deus, são aqueles que já têm o conhecimento da doutrina, são aqueles que já entendem, né, o que Deus espera dele, de nós, aqui no caso nós aqui, como espíritas, que nós já temos entendimento da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação, de justiça e tudo mais, nós não somos melhores do que ninguém, deixamos claro daqui. Mas pelo nosso conhecimento, como já diz, aquele que muito sabe, muito será cobrado. Então, nós somos mais cobrados porque nós temos um conhecimento, um entendimento que algumas outras vertentes religiosas não falam, pois alguns não é? Nós sabemos disso. Então, para nós, ele diz assim, Paulo diz, esperamos coisas melhores. Quer dizer, para aquele que tem esse conhecimento, como nós, espíritas, antes de esperar que nós tenhamos, né, façamos coisas melhores, maiores, que nós cuidemos mais realmente, nós sigamos mais, vamos dizer assim, com mais rigor, com mais entendimento, a doutrina espírita, a doutrina de Jesus, né? Os passos de Jesus. Nós sejamos, assim, entendemos que se estamos na miséria ou se estamos na riqueza, que nós temos que sempre pensar também no nosso alimento espiritual, na caridade, na benevolência, no amor ao próximo. Isso são os verdadeiros valores que é de agrado a Deus. É para isso que ele fala, esperamos coisas melhores. Nós temos o conhecimento, então nós temos até por obrigação, digamos assim, por entendimento, né? Que façamos coisas melhores do que só ficar querendo juntar tesouros na terra. Não é isso, Vitor? É isso aí. Já encerrei. Perfeito. Nós, na nossa vida, somos assim, né? A gente já tem um certo julgamento de algumas pessoas, né? Às vezes no trabalho você já sabe quem é mais dedicado, e você geralmente meio que já espera, né? Você espera das pessoas coisas boas e de outras você meio que já espera coisas não tão boas. E a espiritualidade é a mesma coisa, ela espera de nós que já temos alcançado algum conhecimento, que façamos bom uso desse conhecimento, né? E daqueles que são ignorantes, muitas vezes a espiritualidade já espera também que provavelmente algum mal vai sair dessa ignorância, e por isso eles não deixam de ser amados por causa disso. Pelo contrário, eles se tornam até mais necessitados desse amor, dessa compaixão, para que a vida, né, coloque ali certos obstáculos que permitam que aquele espírito mais ignorante trilhe um caminho mais reto, né? Ele vai ser obrigado a ter mais paredes ali, né? Mais obstáculos para impedir que ele, assim como a gente faz com as crianças, né? Quanto mais novinha, mais você não larga a mão, você acaba botando ali obstáculos. Bem, temos um minutinho, então eu vou fechar a sala, né? E a gente faz a prece de encerramento. Desejar uma boa noite a todos. Muita beijinho, paz. Doro. Fica com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Obrigada pelo estudo.